Bom dia, alunos do sexto ano. Então, como foi pedido, nós vamos agora, daqui para frente, fazer a correção das atividades que a gente pediu a vocês. Então, eu pedi a vocês semana passada para fazer as páginas 35, 37 e 38. Então, agora a gente vai fazer uma correção dessas atividades, tá ok? Então, vamos lá. A primeira atividade da página 35 tem essas imagens. Vou chegar mais próximo. Então, essas imagens aqui, vocês estão vendo aqui, um rio, um morro rochoso, um magma, né? É uma erupção vulcânica. Aqui as setinhas indicando que algo está vindo para cá, que a gente vai ver no decorrer o que é isso. Tá certo? Uma outra rocha aqui. Então, vamos lá. Primeira questão. O que aconteceu com o morro apresentado nas imagens com o decorrer do tempo? Então, o morro aqui, vou chegar mais perto aqui. O morro aqui, ele estava altão, tá vendo? E aí depois, na situação B, olha como é que ficou o morro. O que aconteceu com esse morro? É a alternativa A. Então, o morro, gente, sofreu desgaste ao longo do tempo. Que desgaste é esse? A ação do tempo, o intemperismo. Então, esse morro aqui, ele recebeu chuva, recebeu calor, frio, vento, raízes de plantas, bactérias que liberaram ali substâncias que ajudaram a degradar, fragmentar essas rochas. Então, a alternativa A pergunta o que aconteceu com esse morro. Então, o que a gente responde? Que aconteceu a ação do intemperismo. B. Que tipo de rocha forma o morro indicado nas imagens? Se eu estou vendo aqui, ó, uma erupção vulcânica, que tipo de morro está sendo formado aqui? Que tipo de rocha é essa? Uma rocha magmática, tá certo? Então, o morro é formado por rochas magmáticas. Circule na imagem o local onde aparece uma rocha metamórfica e como ela se forma. Então, aqui embaixo, aqui, ó, acho que dá para vocês verem. Onde vocês têm que circular, tá vendo? Aqui eu já tenho uma rocha metamórfica. Mas como que forma uma rocha metamórfica? De rochas pré-existentes. Uma rocha metamórfica, ela pode ser formada de uma rocha magmática, por exemplo, desde que ela sofra o quê? Muita pressão, uma alta pressão e alta temperatura. Se ela sofrer altas pressões e altas temperaturas, ela acaba aí, a parte mineral dela acaba se transformando numa rocha metamórfica. Então, é assim que se formam as rochas metamórficas, nesse caso, dessa imagem aqui embaixo, né? Que é para circular. Aproximar para vocês verem onde tem que circular, tá? Explique de que maneira foi formada a elevação da imagem B. Essa elevação aqui, tá vendo? Ó, aqui não tinha. E aqui eu já tenho uma elevação. Como é que foi formado isso daqui, gente? Isso aqui demorou muitos anos para acontecer, né? E como que isso aconteceu? A rocha aqui, lembra que é uma rocha magmática, tem aqui o vulcão, então ela se formou ela se fragmentou através do intemperismo, da ação do tempo, da chuva, do calor, do frio, das raízes de plantas, porque tem o intemperismo físico e tem o intemperismo biológico. Se eu estou falando de chuva, vento, calor, frio, eu estou falando de intemperismo físico. Se eu falo de raízes de plantas, bactérias, eu estou falando de intemperismo biológico, ok? E aí, vamos aqui voltar à pergunta. Explique de que maneira foi formada a elevação no relevo indicado pela B. Então, como que foi formado isso aqui? Muito simples, através dos sedimentos, né? Da fragmentação dessa rocha aqui, ó. Olha a setinha indicando, ó, que está vindo para cá, para um local, uma depressão, um local mais baixo. Então, a rocha foi se quebrando, formando esses sedimentos, e aí a chuva, o vento, foi carregando para esse local mais baixo, formando aqui
essa elevação, tá? Então, esses sedimentos foram se compactando, porque os sedimentos vêm de todas as partes. E aí, eles vão se sobrepondo uns sobre os outros, e aí vão se compactando, tá certo? E aí, resulta na elevação desse relevo. Então, vamos para a página 37. Observe essa imagem. Olhando assim, eu já posso dizer que rocha é essa, que é a pergunta da alternativa A. Magmática, metamórfica ou sedimentar? Gente, ela tá cheia de camadinhas, tá vendo? Logo eu sei que é uma rocha sedimentar, ok? Como que eu sei? É a alternativa B. Que características dessa rocha você observou para responder a imagem A? Eu observei que essa rocha ela está sendo formada de várias camadas. E isso me indica que ela seja uma rocha sedimentar. Foi formado pelo acúmulo de sedimentos. C. Esse tipo de rocha pode conter fósseis? Explique como pode ocorrer a formação de um fóssil nesse tipo de rocha. Então, gente, é muito comum encontrarmos fósseis em rochas sedimentares. Por quê? Muito simples. Ela demora muitos anos, né? Para serem formadas. E elas são formadas pelo acúmulo de sedimentos de rochas pré-existentes, que pode ser uma rocha metamórfica ou uma magmática, ou da própria rocha sedimentar, que ela também sofre intemperismo. Então, esses sedimentos vêm de todas as partes, sempre para um local mais baixo. Então, eles vão se formando uma camada, outra camada, outra camada, e pode ser, e sempre ocorre, que durante esse tempo, né, de acúmulo de sedimentos, algum animal, alguma planta pode ser que morra ali. E aí, morrendo ali, vem uma outra camada por cima, sempre caindo mais sedimentos ao longo do tempo, esse acúmulo, e vão ali nessa camada, entre uma camada e outra, pode ser que morra ali um ser vivo, e aí você tem um registro fóssil. Então, é muito comum, né, os paleontólogos buscarem nessas rochas para saber registro fóssil. A gente sabe com a origem da nossa vida, né, da vida, da fauna que existiu há anos atrás, tá bom? Número 2. Classifique as rochas listadas de acordo com os tipos a seguir. Então, tem aqui A, não dá para ver muito bem, B, C, A para rocha magmática, B para rocha sedimentar e C para rocha metamórfica. Então, eu tenho que colocar a letrinha de acordo com a rocha. Arenito é uma rocha sedimentar, letrinha B. Ardósia, C, metamórfica. Basalto, A, magmática. Calcário, B, sedimentar. Gneiss, C, metamórfica. Granito, A, magmática. Mármore, C, metamórfica. E pedra pómez, A, magmática. Ok? Então, nós vamos para a página 38. As estalagmites e as estalactites. Então, as estalagmites e as estalactites são formações que ocorrem em cavernas, né? Quando a gente tem aí uma rocha que, com a infiltração da água, começa a carregar o carbonato de cálcio, né? Que é uma rocha calcária. E aí você tem aí a água que evapora e fica aí essas estruturas, né? As estalactites, que sempre se formam no teto, e aí caem e aí acabam gotejando no chão e formando também do chão essa estrutura. Que aí eu já estou falando das estalagmites. Então, foi um deslumbramento, como se a gente entrasse num cenário de ficção científica, num conto de fadas, para lá de qualquer sonho. O salão onde nós encontramos era arredondado, de teto alto, de onde desciam filetes como cortinas de fios de cristal, com reflexo coloridos pela luz de nossas lanternas. Exclamou Ana Terra bem baixinho do meu lado. São gotinhas de água que se filtram através das rachaduras da caverna, carregando minerais dissolvidos.
Elas vêm escorregando uma sobre a outra há centenas e milhares de anos e se cristalizando. Então, eu tô falando do teto, né? Ela tá falando de cima. Então, eu tô falando de quem? Das estalactites. Então, a palavrinha que eu boto aí é estalactites. Olhei para cima, a boca aberta de espanto. As bases grudadas no teto eram grossas e iam se afinando, se tornando mais e mais delicadas, até ficarem transparentes como filete de água. A gente ouve falar, mas nunca imagina que seja assim, que sejam assim. Pensei que fossem mais grosseiras, eu comentei. Será que nós podemos entrar no meio delas? Era agulha também em tom suave, pisando de mansinho. Podemos, mas cuidado. Não dá para perceber a diferença, mas muitas delas crescem de baixo para cima. E quando as gotas vêm até o chão e se acumulam umas sobre as outras. Se pisar de mau jeito, quebram. Ana Terra avisou. Então, são as de baixo para cima, eu estou falando das estalagmites, que foi da aula passada, do vídeo. Não é? Eu quis mostrar que também estava por dentro, que não era analfabeto em cavernas. Acho que estava querendo me exibir um pouco para a Aninha. Um pouco diante de Aninha. Que tipo de rocha, então, é formado as estalagmites e as estalactites? Das rochas calcárias. Qual é o principal material presente nessas rochas? É a alternativa B, é o carbonato de cálcio. Alternativa C, qual é o papel da água na formação das estalagmites? Então, ao atravessar essas rochas calcárias, né, que formam as cavernas, a água ela carrega o carbonato de cálcio, esse mineral. E aí o que acontece? A água evapora e essa estrutura fica no formato da gota, né, que cai. Quando atinge o teto da caverna, formam-se gotas com grande quantidade de carbonato de cálcio, que vão se acumulando e formando as estalagmites, as estalactites do teto. E aí ela cai muitas vezes, né? Vai formando ou se encontra mesmo, mas essa gota de água, essa água pode cair e aí formando então de baixo para cima, elas podem até se encontrar. As estalagmites com as estalagmites, as estalactites com as estalagmites do fundo. Alternativa D. Quando visitam cavernas, os turistas geralmente recebem informações que não pode tocar, nem nas estalagmites e nem nas estalactites. Por quê? Porque essas rochas, gente, elas são muito sensíveis ao toque, elas são muito sensíveis ao intemperismo, são rochas muito frágeis. E aí a gente recebe essa orientação quando a gente visita esses locais. Por quê? Porque a natureza demorou anos, né, milhares de anos, para poder formar essas estruturas. E aí você vai ali, né, visitar, fazer um passeio e acaba destruindo o que a natureza demorou um tempão para fazer, tá bom? Por isso que a gente tem que tomar todo cuidado. Então agora esperem e aguardem as próximas atividades para a gente resolver, tá bom? Um beijo.